Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição daquele que é o melhor podcast do país, Candimba Podcast. Aqui vos fala Leo Masteclação, este que é o programa Uplevel. Como já podem ver, temos aqui grandes figuras mesmo. Temos aqui o pregador Quiluange, ele que é pastor da igreja Monte das Oliveiras, e o filósofo Hamilton, que está aqui então para abordar sobre o tema a proliferação religiosa. Em outras palavras, o bungle-bang das igrejas. É isso aí mesmo que você ouviu, o bungle-bang das igrejas. Olha, ultimamente tem acontecido, tem surgido muitas igrejas, não é? A nível do país. E gostaríamos de saber, a partir destas figuras que estão aqui para falar então sobre este tema, a proliferação religiosa, qual é o motivo? Será que há fome no país? O que é que está a se passar para o surgimento de várias igrejas? Muitas dessas igrejas têm burlado as nossas mamás, os nossos papás. Vamos já saber aqui então dos nossos caríssimos convidados. Mas de forma assim mais descontraída, não é? Apresentem-se então para o nosso pessoal. Olha, eu sou o pastor Lulu, mais conhecido por pregador Quiluange. Eu pertenço ao Monte das Oliveiras e estou aqui para abordar o tema sobre a proliferação das igrejas, em companhia dos meus irmãos aqui presentes. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Sou Hamilton Laurindo Francisco, formado em Filosofia pelo Instituto Superior de São José Malange. Leciono as cadeiras de História, Filosofia e Psicologia no Instituto Bem-vindo. Lecionei também Educação Moral e Religiosa no Instituto Técnico de Saúde Quieto. E aqui, conforme disse o pregador Lulu, estamos para abordarmos mesmo sobre a proliferação religiosa. Ok, pregador Lulu e o filósofo Hamilton Laurindo. Mas qual é a causa então desta febre que hoje em dia temos notado cá no país? Ultimamente tem surgido muitas igrejas. Por exemplo, antigamente para ir à igreja tínhamos que andar uns quilômetros e chegar até a igreja. Hoje em dia estamos aí a dormir, no vizinho já é a igreja. Gostaríamos de saber qual é a causa desta proliferação. Por que tanta agitação das igrejas hoje em dia? E muitas mamães têm sido aldrabadas, falsos profetas. Precisamos entender isso. Qual é o motivo? Como é que devemos fazer para quebrar então com isso? Não é? Porque hoje em dia as igrejas perderam valor. Eu aqui não concordo com essa expressão igreja. Eu não trato essas denominações como igreja. Ok. Eu trato como seitas. Porque desde o princípio a religião é muito mais antiga do que o cristianismo. Ok. E a religião, estamos a falar do judaísmo, uma religião muito antiga. Segundo a Bíblia, dentro do judaísmo nasceu um grupo de fariseus, que é uma seita, no qual Paulo fazia parte deste grupo. Mas também havia um grupo dos saduceus. Mas esses grupos tinham suas crenças, uma diferente da outra. Os fariseus, eles defendiam a causa judaica e obrigavam os judeus a fazer cumprir a lei. Mas já os saduceus, eles diziam que acreditam no Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. Mas só não acreditavam, como é que eu posso dizer? Eles diziam que os primeiros 5 livros da Bíblia, que é de Gênesis até Deuteronômio, é vista como regra da fé. São os primeiros 5 livros. E essas eram seitas. Quando o cristianismo nasce, porque no Antigo Testamento a igreja não existia. A igreja não existia, existia religião. E todas essas seitas, tanto os saduceus como os fariseus, era uma seita que nasceu dentro de uma religião, que é o judaísmo. Quando o cristianismo aparece por intermédio de Jesus Cristo, se vamos lá no livro de Mateus 16, no seu versos 20, 29 em diante, vais ver que Jesus está a falar com Pedro. Pedro, tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a igreja. Ali começa a aparecer a palavra igreja. Porque naquela altura falava-se de templo, tabernáculo, tenda, da consagração. A palavra igreja aparece no Novo Testamento. Ok, então no Velho Testamento não frisam a palavra igreja? Não. Ok. Aparece no livro de Mateus. E daí em diante começou a se falar da igreja. Já no livro de Mateus 28, ela diz que Jesus estava a dar a missão da igreja, que era aquela conversa que tivemos, a conversa passada sobre pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. É a missão. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, nasce a igreja. Ok. Que diz que todos eles estavam reunidos e o Espírito desceu sobre os apóstolos. No dia do Pentecostes. Quando a igreja de Cristo, o cristianismo aparece, os judeus acharam que fosse mais uma seita dentro do judaísmo. Estás a compreender? Ok. Então, essas pequenas capelas que estão a aparecer agora, não são chamadas de igreja. Ok. E qual é o nome que... São seitas. Ok. Porque a seita ganhou um nome muito negativo, porque são pessoas que eles praticam muita heresia, são grupos heréticos, uma verdade contrária da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, como é possível? A religião pratica as Sagradas Escrituras, porque a religião está definida na Bíblia. Está definida no livro de Tiago, capítulo 1, versos 27. Tiago fala sobre a religião. Mas a seita, vamos encontrar no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5. Paulo estava diante do rei Agripa. Paulo foi acusado. Então o rei Agripa deu oportunidade a Paulo para se defender. E Paulo diz que antes mesmo de eu sair da religião para ser fariseu, estava escrito. Pois. Vamos ainda ouvir o parecer do Hamilton. Exatamente. Do Dr. Hamilton. Ok, muito obrigado. A religião, proliferação religiosa. Sim. A dimensão que eu compreendo de religião é muito diferente da compreensão do pregador Noqueta. Sim. Primeiro passo, ao falarmos da proliferação religiosa, estamos a falar das novas seitas, sim senhora, que estão a surgir. E muitas dessas seitas estão a surgir por quê? Primeiro passo, por má interpretação bíblica. Cada um interpreta a Bíblia da sua maneira. Um texto gera muitas vezes muito pretexto. Exatamente. Cada pessoa vai interpretando do seu jeito. E a partir das diferentes interpretações, daí vão surgindo as novas denominações religiosas. Este é o primeiro ponto que eu aqui acuso. O segundo ponto é a questão econômica. Hoje em dia, porque estamos a viver a fome, muitos pastores, muitos mesmos, então estão a fazer da igreja como um lugar de comércio. Exatamente. Por isso é que desde o ano 2010 até o ano 2023 nós encontramos vários problemas. Não vou aqui mencionar as igrejas Y e tal, mas estamos a falar como analistas sociais aquilo que a gente tem visto. Nós observamos pastores a discutirem por questões econômicas, inventando tantos grupos, tantas cerimônias. E nestas cerimônias inventadas vão fazendo competições. Quem vai encher mais do que o outro. Quer dizer, na medida em que os fiéis vão enchendo, vão trazendo dinheiro. Esse é o bungle bang. Exatamente. Aí é onde está o bungle bang. Quer dizer que aí já a competição é qual o pastor que enche mais a igreja. Exatamente. Porque esse pastor que mais enche a igreja é que mais traz dinheiro à igreja. Hoje em dia a vida está assim. Agora, olhando naquilo que é o ponto religião, a palavra religião podemos confrontar Marcos Túlio Cícero. A palavra religião deriva do latim religare, que é ligar-se a alguma coisa. O homem, por natureza, é religioso porque está ligado a um ser superior. Ele reconhece que não se autocriou e que a sua existência deve-se a um ser.
este ser quem o fez. Daí que o homem acaba por se tornar um ser religioso. Então, E acredita numa força sobrenatural. sim, Deus, deuses e espíritos. quando se fala deste ser, quando se fala deste ser, ligar, o religioso ele acredita em alguma força sobrenatural. Deus, deuses e espíritos. tu acreditas em deuses? Eu acredito em Deus. Tu és religioso? Tu acreditas em deuses ou em Deus? Eu até digo que eu acredito em Deus. Então por que tu afirmas que os outros acreditam em deuses? Por causa de haver falsas religiões. Falsas religiões. Acabaste de mencionar que essas pessoas que fazem competições, usam eventos macabros dentro das igrejas. Estou só a explicar a essência daquilo que é religião. Fazem parte do corpo de Cristo. Desculpa-me só, estou só aqui a explicar a essência daquilo que é religião. Okay. Sim, o pregador Nogueta esteve a dizer que igreja começa com o cristianismo. Sim, mencionou aqui Mateus, versículo 16, capítulo 16, aliás, e versículo 20. É no versículo 18 e 19 que Mateus fala. 18, o capítulo 19. É 16, o versículo é 18 e 19. Sim, de facto, a palavra igreja, podemos ver que começa aí quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a igreja, enquanto tal, já tem o seu início desde os tempos antigos, antes de Cristo, depois de Cristo e até agora. Na época de Cristo e até agora. O que é que vai diferenciar uma religião, uma igreja e uma seita religiosa? Religião, dentro da religião vamos encontrar um princípio superior, vamos encontrar um livro sagrado e vamos encontrar um modelo a seguir. Na religião judaica, qual é o princípio superior? Javé. Qual é o modelo a seguir? Moisés. E qual é o livro sagrado? Vamos encontrar a Torá, chama-se Torá. Na religião Islã, vamos encontrar o princípio superior Alá, vamos encontrar o modelo a seguir Maomé, vamos encontrar o livro sagrado ao Corão. Na religião cristã, o princípio superior chama-se Deus, o livro sagrado, Bíblia, e o modelo a seguir chama-se Cristo, dali cristão. Então, o sentido de uma religião está nesses três aspectos. E o que é que vai ser uma igreja? A igreja vai ser assim, conjunto de fiéis de uma determinada religião. Por exemplo, religião cristã. Na religião cristã vamos encontrar igreja. Vamos encontrar que igreja católica, vamos encontrar igreja protestante. E o que é que vai ser seita? Seita vai ser conjunto de pessoas que negam as doutrinas de uma determinada... Por isso é que eu disse grupos heréticos. Sim, são grupos heréticos. Sim, o senhor pastor está a fazer análise na sua visão enquanto pregador, eu entendo. Sim, eu estou a fazer a análise enquanto filósofo. Exatamente, mas um filósofo pesquisador de religião. Exatamente. Estou aqui a buscar os conceitos universais. Mas não existe uma ideia unânime sobre esse pensamento sobre a religião, em que o filósofo e o pregador podem caminhar juntos? Sim, de facto há um pensamento unânime, sim. O filósofo é aquele que acredita em Deus e é um ser religioso. Ele acredita na existência de Deus. Só o facto dele acreditar e professar uma determinada religião, ali o filósofo acaba por se ligar ao próprio pastor. Mas o filósofo se preocupa mais pelos aspectos universais. Um jovem cristão acredita que a salvação está em Cristo. Um jovem budista acredita que a salvação está em Buda. Um jovem da igreja islã está em Maomé. Mas um filósofo, ele entende que não. Tanto cristão, tanto budistas, tanto como que cada um, ninguém está isento à salvação. Mas para não fugir no nosso tema, estamos a falar da proliferação religiosa. Sim. Hoje em dia se verifica muitos pastores que na verdade têm como fim o dinheiro, têm como finalidade Isso é que eu estava a dizer. Isso é que eu estava a dizer. Já não é mais Deus, estamos a trocar Deus. Já não é Deus, é assim. As falsas doutrinas, estás a ver o que é que essas seitas estão a fazer? Estão a fazer com que o fiel deixa de servir a Deus e mostrar uma doutrina que Deus é que serve o fiel. Compreenderam? Vem aqui, Deus vai te dar carro, casamento. Ok.
É Deus que está a servir, não é eles que devem servir a Deus. Ok. Estás a ver essa falsa doutrina? Exatamente. Então, vou colocar Angola na posição de um navio no alto mar. Sabemos que no alto mar existem piratas. Exatamente. E qual é a missão desses piratas? É saquearem tudo que tiver dentro do navio. Ok. E há piratas que ainda ousam fazer refém às pessoas que estão dentro do navio. Por isso é que nós encontramos muitas igrejas que entraram aqui por um objetivo: saquear o povo e fazer o povo refém dentro de suas igrejas. Sim. Suponhamos que o irmão Hamilton é deputado ou ministro. Ela vai para a minha igreja. Eu sei que o irmão Hamilton tem oportunidade. Exato. E o que é que eu vou fazer para o irmão Hamilton se tornar refém da minha igreja? Eu vou lhe trazer problemas. Olha, você, na tua empresa, estão te perseguir. Então, o meu irmão Hamilton vai se convencer de que a salvação ele poderá encontrar ali. E ele vai ter que ficar ali. Mas o meu objetivo É o cumbu, é o dinheiro, é o cumbu. esse é o objetivo do aumento Exatamente. de muitas igrejas. Não é que as igrejas estão a aparecer porque querem trazer a palavra da verdade à humanidade. Porque antigamente, irmão Hamilton, Exatamente. o número de igrejas que há atualmente não é o número que existiu. Exatamente. O número de problema que encontramos agora não é o número de problema que existiu. Então, o que é que essas igrejas estão a fazer? E hoje em dia, pastor Isaac estão a se formar em psicologia na área da hipnose. O que é que fazem? Aprendem conjunto de práticas para poder hipnotizar o povo. Então, com essas Mas calma, burlas. mas isso aqui, essa hipnose não está envolvido a práticas obscuras? Sim, Está está envolvida a envolvido, práticas sim. obscuras, sim. Muitos deles vão hoje em dia é o quê? Qual é o país que está a dar banho até aos pastores hoje em dia? As pessoas acho que é saem daqui, vão à Nigéria, tomam banho e vêm. E aqui, Isso é sério mesmo, afinal, isso é sério? Isso é exatamente, sério, muito sério. temos muitos pastores que E mesmo fazem nas isso. redes sociais você vê pessoas a dizerem que foi na Casa das Escuras Ok. receber dom de profetizar. Ok. de Hoje em dia, fazer. eu acompanhei no Facebook um pastor chamado Kulumbimbi, até fiquei admirado porque Kulumbimbi é uma das zonas de Mbanza, Congo, e o novo avião que se trouxe também se chama Kulumbimbi. Pastor Kulumbimbi, se pesquisarem acho, no Facebook, nós vemos que o pastor Kulumbimbi, ele disse que eu vim do Ghana, banhei-me do Ghana, e eu estou aqui, estou a tratar pessoas para... Quer dizer, então- aqueles que foram expulsos no serviço, eu tenho como fazer para poder voltar ao serviço. Então isso já não é mais o evangelho, isso é ser Não, obrigado. olha, não sei, mas eu cá penso assim, que essas setas, essas falsas, estão a matar a igreja. A igreja é o corpo. De todo mundo, as pessoas em si é que representam a igreja. E quando essas pessoas entram nesses lugares, eles matam a fé que você tem Ok. em Deus. Passam a acreditar naquele que ele encontrou lá, como líder dele. Porque E eles vão adorar, vão cultuar, vão venerar este líder. Não vão olhar mais para Deus. Então, esses aqui, eles têm um objetivo: trazer problema sério. E você vai ver de janeiro a janeiro, os problemas nunca param. E depois a esperança é que Deus está a fazer grande coisa na tua vida. Ontem eu tive uma visão. desculpa, pessoal, se nós olharmos até mesmo nas igrejas, os pastores, os sacerdotes são mais amigos daqueles que têm dinheiro. Na igreja, Ok. há um senhor que tem dinheiro. Eu já fui vítima disso. Eu já fui vítima. No altar. Eu já fui Isso vítima. aqui. Por quê? Porque o dízimo desse senhor é maior, a oferta desse senhor é maior. Porque o dízimo é o quê? É a 10ª parte daquilo que nós rendemos durante o mês. Então, uma pessoa que rende 1 milhão um mês, compreende-se que seu dízimo é quanto? 100 mil kwanzas. 100 São mil 100 mil kwanzas. Uma pessoa que rende 3 milhões, está nos 300 mil. Diferente de eu que sou camponês, que quando chega ao final do mês, vou dar uns 500 kwanzas aí. O pastor fica mais atento com aqueles que... E é uma coisa que tem... Por isso, e desculpa-me só, porque o fim da igreja, nós os filósofos temos, e não só, é a salvação das almas, mesmo os teólogos, é a salvação. Levar o homem a reencontrar-se com Deus, transmitir a felicidade ao homem, mostrar o caminho da própria salvação. Só que hoje em dia já não há isso.
há pastores que implementam ofertas. Não, ninguém mais mete ninguém mete mais 550 no balaio, tem de ser 2.000. Precisamos de fazer isso. Mas agora, das igrejas. Ok. Então é a fome Essa é no a país. resposta. É a Essa fome. é a resposta. Porque quando fala de proliferação é multiplicação. Sim, Multiplicação, aumento, proliferação religiosa, propagação. aumento das igrejas. Exatamente. O surgimento de várias igrejas. Que dois irmãos vieram do Congo, estão aqui, fome, vieram do sul, do norte, da onde. Mas agora, se juntam. há uma coisa aqui que precisamos entender, né? Antigamente, para abrir igreja, né? Começava-se desde a base, vai aquelas contribuições dos fiéis, vão formar a igreja e tudo mais. Hoje em dia, podemos ver nas ruas, aonde se calhar era salão de festa, já curtimos lá todos nós. Quando passo lá pela segunda vez, depois de alguns anos, já é igreja. Já é Como igreja. eu acho que isso aqui é certo, segundo aquilo que eu Não é evangelho, certo, segundo não é a- certo. Porque isso não está-se a fazer de acordo à vontade divina, é a vontade do homem. Ok. Eu, se conseguir 100.000 kwanzas e eu tiver um amigo, por exemplo, o irmão Hamilton aqui, que entende de filosofia, eu vou me unir com ele. Vamos alugar um armazém, vamos abrir uma igreja. Foi Deus que me orientou. Não pode. E eu sei que a igreja vai me render muito mais do que um Yassi na via, um mini autocarro. Exatamente. Porque eu vou falar, Ok. vou primeiro evangelizar as pessoas da minha casa. Eu, por exemplo, se tenho 8 filhos, eu vou contar com a minha esposa. A minha esposa vai trazer a irmã dela, que é a minha cunhada, a minha sogra. E nos primeiros dias que nós vamos começar a cultuar naquele lugar, as pessoas não sabem que aqueles são meus familiares, sabem? Ok. Então vamos passando folhetos na rua, mas aquilo já está tudo combinado, é bungle-bang. Então o que é que vai acontecer? Eles vão ver que nessa igreja começou bem, vão bem, mas o nosso objetivo é O dinheiro. O dinheiro. dinheiro. Exatamente. Então, nesse caso, existe uma cooperação com os músicos gospel também. Os músicos gospel também fazem parte dessa finta. Neste caso, o gospel não é visto como um que é de adorar a Deus, é visto como uma máfia então da Sim, igreja, não? Os adoradores antigamente não cobravam. Ok. E convidam para cantar numa Quanto é que igreja, nós vai ter cobramos dinheiro. para estarmos aqui? Nada. Não, Estamos a fazer a obra do Senhor. estamos aqui. Sim. Então, se Obra você do chamar a Senhor, irmã criticar Sofia aqueles aqui, que chamar estão o a Bambino proliferar. aqui e te dizer que tem que me arranjar 1 milhão. A Bíblia diz que de graça recebeste. Ele recebeu o dom de graça. É verdade. De graça recebeste, de graça dai. É verdade. Os músicos fazem parte da finta. Ok. É o 11 inicial. Ok. O 11 está no campo, na bancada até os outros aquecerem. Ainda assim que que fizer funciona. assim, poderá em algum momento quer encher a sua igreja, então vai chamar um músico para poder atrair. Mas o que é que vai fazer? Vai fazer a igreja na perspectiva de um salão de eventos. Temos aí muitos empresários que vão chamando cantores num salão de eventos e aí dão uma festa. Pela participação dos músicos, há muitos ingressos de bilhete. Muita gente vai entrar e vai dar dinheiro. Então, na igreja também há isso. Mas fazer com que os músicos gospels. E tem cantam outra, gospel, desculpa, aliás. e tem outra. Uma igreja que pertence a Deus não faz publicidade. Ok. Estaremos Noite estaremos com uma mês Bíblia. da salvação, mês da finança, Ok. Então, mês da cura, um mês completo só a falar de cura, então isso aqui. um mês completo a falar de oferta. Então essas propagandas fazem parte do bungle mesmo. Sim, Fazem parte do Ok. mundo. porque se eu sou líder, eu sou o líder da igreja, eu vou consultar o tesoureiro. Tem algum dinheiro aí no caixa? Não, o caixa é pouco. Então eu vou dizer o quê? Vamos falar sobre oferta esse mês todo. E eu sei que quando eu falar sobre oferta, você vai estar preparado para trazer uma pregação a respeito da oferta. Da oferta. Aquele irmão que está selecionado Com também valor vai falar da estipulado, oferta. vai entregar na Na oferta. medida em que o mês vai correndo, você está a dar a oferta e aquele dinheiro que tem no cofre, que você me dissesse que é pouco, e eu disse que esse mês vamos falar de oferta, aí vai crescendo. E para complementar, o próximo mês será mês da prosperidade. Você deu oferta, agora eu vou te trazer uma mensagem de prosperidade. Você é próspero. Ok. Deus está me falar que esse mês já não será a mesma coisa com o mês que vem. Ok. Quer dizer, então aqui os dois caríssimos têm tudo para abrir uma igreja. Tem todo o gatilho suficiente para abrir uma Olha, para igreja. eles, Certamente para aquelas nós pessoas, os filósofos. para aquelas pessoas, Temos... eles poderiam achar que temos tudo, mas para nós não. Não.
Porque Para eles. a palavra filosofia, filosofia. Filos, amigo, sofia, sabedoria. Verdade. Então, filósofo amigo da sabedoria, amigo da verdade. Ok. Sendo eu amigo da verdade, jamais poderei fazer trabalhos Ok. como E esse. todo seguidor Então, de não Deus sabe posso- que a única não coisa posso. que te torna escravo é a palavra. Ok. Então vamos lá fazer o seguinte. Para concluir já, né? Nós noutra ocasião teremos mais tempo para abordar sobre esse tema, proliferação religiosa. Dando uma conclusão ao tema, tem assim uns segundinhos aqui para o nosso pregador, para dizer então como é que conclui isso aqui? Qual é o motivo real da proliferação religiosa cá no nosso país? O motivo real da proliferação religiosa cá no nosso país é a fome. Exatamente. E um dado eu gostaria de deixar. Aham. O nosso Estado devia estar atento. Todos os pastores, a todos aqueles que se alegam ser pastor, que não têm nenhuma formação superior em teologia, Ok. devem ser expulsos. Essas igrejas não podem ser abertas. Sim. Ok. Esse pastor mostra uma formação de teologia. Ok. Não é esses cursos de 2 meses que andam a fazer por aí, porque uma pessoa formada em teologia, esta aqui, tem capacidade de fazer interpretações bíblicas. Sim. Ok. Diferentemente dos aventureiros. São aventureiros. Ok. Sim. Como se diz em francês, aventurier. Pregador. Eu deixo uma mensagem acerca da proliferação. O motivo pelo qual eles levam é mesmo dinheiro e também deixar o povo frustrado, matar a fé que o povo já tem. É obra de Satanás. Porque as pessoas já não acreditam, perderam a fé. Porque há muitas pessoas que entraram com pouco e saíram com nada. Ok. Porque são mesmo saqueadores. São piratas, meus irmãos. Ok. O objetivo é roubar, extorquir o povo. Eles vão massagear o teu ego com palavras duvidosas e bonitas e tirar os teus bens. Ok, então, só para terminar já assim o nosso programa, os abraços vão para quem? Os abraços? Eu mando um abraço pela família cristã, religiosa, todos aqueles que acreditam que existe um Deus e por aqueles que ainda têm esperança de que futuramente as coisas vão mudar. E mando abraço para toda a minha família. Ok. Toda a minha família, amigos, irmãos, todos eles fazem parte da minha família. Obrigado. Ok. Mando um abraço a toda a minha família, aos meus colegas e todos aqueles que estão ao serviço da verdade. Muito obrigado. Ok, então, assim foi o nosso Candimba Podcast com duas grandes figuras, o nosso filósofo Hamilton Laurindo e o nosso pregador Lulu. Fiquem aí do outro lado, não esqueçam, por favor, inscrevam-se no nosso canal, deixem já o seu like para que não possa perder as próximas novidades. Ainda voltaremos com mais informações sobre este assunto, porque ainda temos muito para saber sobre a proliferação religiosa em Angola. Quer dizer, o bungue-le-bangue das igrejas. Família, obrigado, até já.